Salve, salve, galera! Vamos lá, mais um episódio aqui do West Sports, seu podcast falando de esporte. Muita coisa boa hoje, tem um cara ímpar aqui com a gente. Episódio muito marcante, vão ter muitas histórias bacanas, muita trilha, muita superação, muita resenha, é claro que não podia faltar. E hoje a gente já vai começar com um recado importantíssimo. Vai lá, Thiagão, é com você, joga duro. Traz essa notícia massa pra gente aí, Bora joga lá. pra galera, joga no vento. Joga no vento, joga no ventilador. É. Este ano, a West Sports vai estar dentro da West Night Run em um container de vidro, todo fechadinho ali de vidro e tal, pra gente conversar sobre esporte dentro da corrida. Isso é um negócio inédito. Eu acho que eu nunca vi uma corrida com um podcast ao vivo acontecendo. É um evento dentro do evento. Um evento dentro do evento. A gente vai Top. conseguir falar com os atletas, fazer troca de informação ali, trocar ideia sobre o evento, trocar ideia com aquela galera que se superou e tal. Então vocês vão ter esse espaço do podcast dentro da West Night Run. E tem mais coisa vindo por aí, pai. Ih, não para não, homem é uma máquina, meu amigo. Tem que inovar. A West é conhecida por inovar. Eu acho que a gente tem que vir esse ano aí mostrando sempre um pontinho a mais de inovação. E a West Sport agora entra para fazer essa pitadinha a mais. Prova que já é clássica aqui na nossa cidade, prova muito esperada. Sim. A gente já estava reunido no final de semana agora. Acho que é a única noturna, né? Não, tem mais, Aqui né? em Barreiras tem. tem Tem a outra, vai ter a da São João Batista também agora. Primeira vez vai ser São João, vai ser isso, noturna. Isso. Mas é uma prova que o Sesc também é noturno também. Passou a ser também. Isso, mas é uma prova que já está cravada no calendário aí de muita gente, inclusive no nosso da Gorila Fotos, que está ali ansioso por esse momento. Vai ser incrível fazer o registro lá da galera, porque a noite é diferente, vai ser massa, vai ser show. Então fiquem ligados, porque, rapaz, quem quiser participar, já deixa aí nos comentários pra gente fazer uma resenha e preparar vocês. Bora lá, Rony Von, foi. Mas o papo hoje é mountain bike. Hoje é mountain bike, hoje é trilha. Hoje é mountain bike raiz. Puro. Galera, bem-vindos aí a mais um episódio aí do podcast West Sports. E hoje a gente tá aqui com um convidado aí que pra mim é um cara muito especial, pra mim é um cara que fez acontecer, foi um dos grandes motivadores para que eu entrasse no pedal, no mountain bike. A gente pedalava à noite. E a gente vai falar aqui como que isso começou, como que isso cresceu, Esse cara mudou a vida de muita por gente. que parou Muita gente. e como é que a gente faz pra gente continuar. Marquinhos, se apresenta aí, conte um pouquinho da sua história aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Cara, eu sou o Marcos Eli de Oliveira, conhecido como Bolota. E para mim é uma satisfação imensa. Zé Du trouxe aqui algumas provas, né, cara? E Ronilson, Zé Du e muitas pessoas aqui da nossa cidade de Barreiras. Nós vivemos aí há um tempinho atrás, uma época sensacional do mountain bike, né? E eu vi, naquele momento, Ronilson, eu fui contaminado, né? Na realidade, eu tenho que começar a contar antes. Eu sou paulista, sou de São Paulo, e eu era jogador de futsal. Olha aí. Né? Jogador de futsal, trabalhava no sul do país, no Paraná, e aí comecei a ter algumas crises de rinite, muita falta de ar e tal, e vim para Bahia fazer um descanso, assim, tinha 3 meses para mim poder resolver essa questão de saúde, e me encantei, cara. Aí meu tio tinha a Bicicletaria Oliveira, que era do lado ali da Bicicletaria Porto. Aí eu fiquei alguns dias com ele lá, fiquei vendo aquele multidão de gente. Chegavam os ônibus das fazendas, assim, cara pegava Monark e ia, todo mundo saudável, todo mundo legal. Eu falei, caramba, velho, que louco. Aí, beleza. Aí o Dinho começou a trabalhar e surgiu a oportunidade de comprar a Ciclo Bahia. O Dinho, o Dineverson, Leonardo de conhece, Paiva. trabalhando. Tem que ressuscitar ele também, Exato, né? Tem que cara. resgatar ele também. O né? Dineverson, Leonardo de Foi Paiva. pra Maria já. E aí ele sempre envolvido com esses eventos e tal. E aí foi nessa época que eu fui literalmente contaminado com esse vírus sensacional, o vírus da superação. Que massa. Aí tinha uma prova, a famosa prova 26 de maio, Clássica. como clássica,
né? Vai ter esse ano? Só que era mountain bike, tá na Rapaz, organização. Isso, só que Tem na que ter. época era mountain bike, É. largava de frente o quarto back, subia a serra, descia lá as coisas, chegada dentro do Geraldão. Era uma Cara, aventura, né? E todo ano o Dinho se preparava e o Benilho, que eu já fiz duas provas pro Benilho, Benilho chegava e ganhava. É Benilha de fora, né? Benilho, hoje ele tá em Vitória da Conquista, também era de Salvador, aí foi pra Brumado, eu ainda Aham. fiz umas 2 provas com ele. Que E massa. falava isso, cara, uma das pessoas que eu tinha mais raiva era você, cara. Ele deu risada. Pô, o Dinho treinava na hora de almoço, cara. Aí, beleza, aí Coitado. surgiu uma oportunidade, o Wesley, irmão Aham. do Dinho, tava Aham. aqui na cidade, Aham. a famosa prova que Zé Du comentou, que era Brumado Rio de Contas. Corrida ecológica. Corrida Já ecológica. fui. Cadê aqui, ó? Quem organizou É, esse pô, ano? nunca foi. Quem Já organizou Tem foi. essa medalha também. Sempre Foi elencado. desse ano aí que a gente foi. Aí sabe o que a gente fez, Edu? Ah. Eu, o Dinho, o Wesley e o Incutimento fomos pra lá numa Fiorino, cara. 2 no carro, 2 ali na cabine e um deitado lá atrás. Daqui até lá. Acho que cara. quem foi atrás foi melhor. Foi Pô, e deitado. você não sabe da maior. O Wesley foi pódio, o Dinho acho que também foi pódio Que nessa massa. prova. A gente voltando, eu falei, caramba, velho. Essa prova também tem história da galera E eu aqui de levei Barreiras. uma câmera naquela época, aquelas câmeras de filmar. Aham. Aí o cara me colocou naquela motinho que tinha aquele baúzinho do lado, pá. Aí o cara Tipo aquela foi, de entregador de isso, gás? eu filmando, isso, exatamente. Que E eu resenha. filmando e tal. Aí quando chegou no pé da subida, ele parou e desceu. Ele falou, o senhor pode descer aí. Eu falei, não, cara, vamos pra chegada. E o Dinho tava todo mundo no pelotão. Ele, não, aqui não sobe nós dois, não. Eu falei, como que não sobe, cara? Vamos. Ele, não, senhor, aqui não sobe, não. Aí eu peguei, beleza. Meu irmão, Ronilson, o asfalto lá é verde, pai. Subidona. Conheço, mas já subi lá pedalando. Quem sofreu lá foi nós. Quem Foi sofreu eu, E lá não. eu filmando, aí chegou lá em cima, tal, morto. Eu falei, Você foi "Caramba". correndo. Fui correndo, andando, perdi Aham, a do jeito- chegada, perdi tudo. Cheguei lá já nas Master e tal. Aham. Aí, pai, voltando do carro, eu falei assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida, cara. Isso que ano? Isso aí foi bem no início mesmo. Acho que eu cheguei aqui em 99, foi no ano 2004, 2000, por aí. Caramba, Opa aí. 20 anos. 2004, foi por aí. Aí, beleza. Foi um ano que quem organizou a prova, que sempre quem organiza é Além Carlos. Uhum. Esse ano, se eu não me engano, quem organizou foi o Beto Bikes, alguma coisa assim. Cara, sensacional, aquela galera, todo mundo de fora, aquela multidão. E até hoje E acontece. até hoje, ela é uma prova famosíssima. Essa prova dá mais de 300 ciclistas Sim, fácil. sim. E o percurso lindo, cara. E aí, né, teve uma coisa interessante nessa prova, que essa região é muito frutífera, de manga. E a gente andando assim, eu aqui na cumbuquinha do cara lá, eu falava, cara, e o que é aqueles negócios de alumínio lá embaixo, cara? O zoom da câmera não pegava. As mangas, elas eram revestidas por um papel alumínio, porque é manga de excelência, né? Mangas, Pegada exportação. nossa, exportação tipo A. Ô, louco. Cara, elas vão embrulhadas e tal. O cara falou, ó, inclusive um dos é patrocinador, quando chegar lá você vê. Cara, vem a manga numa caixa tipo o chocolate da Cacau Show, sabe? Rapaz. A manga assim, bonita. Eu falei, caramba, Você sabia velho. que aquele projeto lá é 100% irrigado por gravidade? Pois é, Pegada igual o nosso aqui aqui da Pegando Codevasf, de né? contas, não tem zero de energia. Pô, é cara, e aí- 100% velho. gravidade. E aí, aquela energia, aquela disputa, cara, o que os atletas nossos, Wesley, Dinho e tudo, treinou e aí eu falo, Isso é cara, speed. Speed. A prova Ah, lá mas- tem outras, tem mountain bike Tem. também, mas foi na Speed. Mas e aí, beleza. Na época que eu Aí, lhe conheci, você, já era no você mountain odiava o bike. speed. É, no mountain bike. Aí, cara, a prova aqui, 26 de maio, era mountain bike, né? Nessa era mountain época era bike. mountain Era só bike. mountain Largava de frente O quarto back, né? Subia a Descia serra, a as polícia torres, pô. fechava lá, a polícia rodoviária fechava, a galera subia, descia as torres, É. vinha contornando, não tinha o hospital, contornava lá pela sertaneja e tal, e a Isso. chegada dentro, Dentro do do Geraldão. Geraldão. Esses dias os meninos mandaram uma foto, moço. Aí tem
Menino bombeiro, moço? Alex? Marçal. Marçal, Marçal, Pacheco, Dinho. Isso. Moço, você viu Foi a uma foto, época velho. glamurosa que estava em ascensão o nosso ciclismo aqui. Vinha E a gente de fora, não vinha? prefeitura conseguia. Aí eu fui me enveredando. Não posso esquecer de Giraia. Giraia. tomava frente disso aí. Aí a gente começou a conseguir uma visão melhor com a prefeitura, que ela conseguiu os ônibus para a gente ir para a corrida aqui de Ibotirama, tinha uma prova tradicional também. Aí ia nesses ônibus da aviação. Os coletivos, não do mesmo. coletivo, cara. Todo mundo, Joãozão, a galera toda lá. Cara, Tal. legal. Eu não pedalava, mas eu tava no meio. Eu gostava de fazer o registro. Eu falei, caramba, velho, que louco, velho, que louco. Aí, beleza. Aí comecei a me envolver mais com as provas e tal, até que num certo dia surgiu essa maravilha que aqui foi pedalando, né? Você também já sabe. Aí, meu amigo Sérgio Aquino, eu tenho que registrar isso aqui. Que massa. Aí o Sérgio Aquino, eu e o Sérgio Aquino fomos para Mucugê, que até então era uma das provas mais badaladas, tal, por ser a região ali da Chapada. E ainda ali, tem, né? Tem. Tem. Hoje Até é clássica. desafio Mucugê. Essa que eu tô falando agora é a Brasil Ride, pai. Aí, beleza, eu acompanhava a minha juventude, vamos dizer, A nossa. eu acompanhava através, só Isso foi tinha 2015, matéria, só tinha matéria através da Bike Action, Caraca. da revista. Eu tenho pilhas e pilhas da Bike Action. Caraca, que massa. Porém, a Bike Action só registrava duas provas, que era o Iron Man, o Iron Bike, O Iron Bike era de Mariana, Mariana. Isso. que é pra mim a maior prova. Ainda tem essa Tem- prova? Nossa! Cara, e naquela como tem? Naquela época Você tem já uma era- ideia? era- hoje é Eu tô sorteio? em 214 na lista de espera. Já acho que é o segundo ou terceiro ano. Você tenta aí. Isso, eles têm um limite, acho que é 1.500 atletas ou 2.000 atletas. É a melhor prova que existe no país para nosso setor de amador, vamos dizer. Sim. É o Iron Bike. Mas, Marquinhos, E sei aí lá, só mostrava isso aí. Aí peguei e fui pra Mucugê, cara. Eu e o Sérgio Aquino no carro, HB20. Essa daí é até um corte fantástico. Fui pra Mucugê com HB20, no plástico ainda do pai do Sérgio. Fomos pra lá, eu e ele com duas bicicletas. Chega lá na sexta-feira cedo, aí naquela época Brasil Ride, quando chegava, tava vindo o pelotão, tocava um sino. Aí a gente, quando chegou em Mucugê, tocou o sino. Nossa. Aí, o helicópterozão preto, chega, me arrepiei, deixamos o carro, bicicleta, tudo foi pra chegada. A população vinha. Henrique Avancini, pra mim, que era meu ídolo, correndo com o Sherman. Os dois corriam pela Calói. Que Aí a gente na massa. grade aqui, eu ia correr no sábado, da maratona, isso foi na sexta. Quando eu tô aqui, o Avancini e o Sherman caído no chão lá. Falei, caramba, velho, se o cara tá nessa situação, imagine eu, cara. Eu pensando assim comigo, eu não vou concluir isso aí de jeito nenhum, cara. Cara, aí fomos, Ronilson, na tão alegria, eu fiquei assim, tão alucinado, cara, com aquele ambiente. Que lembra? Pra você ter uma Fantástico, ideia, eu esqueci a chave do carro dentro do carro. E o carro ficou parado, você que já participou, naquela vielinha que fazia lá o prólogo. E aí tinha que passar lá. Sim. E aí o Sérgio todo fala, não, depois a gente tira, tal, pá. Cara, chegou o pessoal da organização, de quem que é esse carro? E cadê a chave? E vai atrás de chaveiro e vai não sei o quê. Tirou no braço, cara, tirou no braço o carro. Beleza, cara, participamos da prova. E o Sérgio sempre andava muito menos do que naquela época, quando ele tava magrinho e tal. Cadê ele? E tá de volta aí, tá de de volta. Tá de volta, força total. E aí, cara, quando fazia o percurso, que foi aí que surgiu na prova Desafio das Serras o Chora Espideiro. Quando a gente fazia todo o percurso da Brasil Ride, chegava na pista de frente ao cemitério bizantino, vocês que participaram, ainda tinha o prólogo, que era o pior. Você fazia a prova em 2 horas, o prólogo que era 10 quilômetros. a última etapa do Brasil Ride? É. Que tem Quase aquele trecho igual. que Porque você Isso das pedras, das da pedras, rio. dá uma volta do congestionada. Dá Você chega na travada. volta do asfalto, tem o último ponto de apoio, aí você Cara, pega a direita e aquilo ali contorna. pra mim foi louco, cara.
Toda vez que eu conto isso aí, eu fico imaginando. E o Sérgio foi muito bom. E em mim, eu não sei se eu estava muito ansioso, eu não conseguia. Quando eu cheguei nesse ponto de hidratação aí, que acho que era o penúltimo ou o último. É o último. Que você tem que fazer só o prólogo, Só 15 quilômetros, E você as faz pedras quase desse 2 horas, tamanho. Cara, e aí eu cheguei lá, bebi água, falei, cara, é melhor eu parar. Ele falou, cara, se você veio até aqui, não é possível que você vai parar por causa de 15 quilômetros. Aí ele já tinha feito, ele sabia como que era, eu não sabia. Mano, e passa de riacho, e sobe pedra, e não desce sei o pedra. quê. Tal. Falei, caramba, velho. Pronto, aí concluí. Aí eu me lembro que o funil da entrega de medalha, aí a menina colocou a medalha, falou, parabéns, parabéns, você é merecedor. Aí eu guardei isso aí e falei assim, puxa vida, cara, que louco. Falei, cara, nossa cidade dá para fazer um negócio desse. Nós temos condições de fazer isso. Não nessa proporção, né? Porque a Brasil Ride hoje... e você vê como é as coisas. Eu vou até cortar aqui um pouquinho. Depois de muito tempo, Mário Roma, o criador, participou do Desafio da Serra. Que eu vou falar depois. Isso aí, para mim, foi uma coisa alucinante, cara. E aí eu comecei a organizar aqui em Barreiras. Eu tenho uma curiosidade, porque assim, quantas provas você já organizou aqui em Barreiras? Você lembra de qual? Boa. Não. Desafio das Serras, a última foi em 2019, mas foram 6. Foram assim, Foi seis provas. Desafio 6 da Desafio Serra. da Serra. Isso, mas teve que nem o Zé Mega Du Trilha trouxe. 1 e 2. Teve Mega Trilha 1 e 2, que pra Teve mim foi Pedal do Ouro. legal. Pedal, isso. Aqui foi meu Teve amigo lá em São Assis. Desidério, a- E São também. Desidério, pra mim, foi... E tem a de São Desidério. É o Terra Bike Fest. Terra Bike Fest, Isso, essa aqui, foi sensacional. É isso aí. Foi. Até Tiagão falou das medalhas, Foi. mas era o que nós tínhamos verba. na época. Era isso aqui, porque Sim. imagina, nós não tínhamos hoje um evento, para você ter uma ideia, se tornou um mega evento. Hoje você tem que ter DJ, você tem que ter uma banda, porque pegou vários públicos, não era só bike, subir na bicicleta e ir lá seguir a setinha, não. Hoje se tornou, traz a população para É um dentro, evento pra não família, sabe, né? da É porque família. normalmente a Cresceu, família vai né, assistir, cara? né? Quando você Isso, via esses exato. eventos que a gente organizava, que... E, galera- o meu foco sempre foi, nenhuma prova minha, sempre foi para o nosso público. Sempre, todas elas. Tanto eu não tive nenhuma prova federada por causa de recursos, e eu queria mesmo ficar o meu cliente, a galera nossa, Sim. que sempre a proposta foi essa. De que maneira fazer isso? Nas trilhas e alguns pedaços, que era um particular meu, que tem que ser novo. O cara fala, vou passar por aí. Zé Du se lembra da mulher do caldo de cana. E o bom, Ronilson, foi o que ficou. Recentemente, sempre as pessoas passam lá na loja, até um proprietário, fui lá ver o que ele me mostrou. E aí surgiu, ele pegou e falou assim, essa daí foi a última, em 2019, eu vou falar com ela. Aí o proprietário falou assim, nós passando, eu devo também muito à equipe, né? Agradeço a minha esposa, a minha família, as pessoas, a Assis, a família do Assis toda, Fábio, Padeiro, Beg. As reuniões nossas eram na pizzaria do da Assis. pizzaria. O Beg mesmo, recentemente, Pós-prova. que ia lá... Teve um percurso que eu pegava e marcava aqui, ó, pá. A pessoa falava pra mim, passa lá, para você ver a subida tal, passa lá que eu abri não sei o quê, mas eu não tinha como ir por causa da loja. Aí eu chegava assim nos meninos da mata, no Beg, que pedalava padeiro, falava assim, cara, você vai subir aqui o Turmalê, na quarta cancela, você vira à direita, só que quando chegava lá, não era nada do que eu falei. A cancela estava fechada, a descida não era tão bonitinha, era no meio do mato, os caras só bucha, velho. E aí, recentemente, nesse daí, que só 4 subiu pedalando em 2019, a gente já estava com o percurso pronto. Subia lá o Osmar, descia, que nem as edições anteriores. Aí o cara passou lá, que a gente chamou de... Vinha tudo assim, bem desertão, aí entrava numa subida, esqueci agora o nome. Aí eu cheguei no senhor e falei assim, o senhor permite a gente passar por dentro
Aí ele olhou para nós 4, eu falei, ó, só que não é só uns 4, vai passar umas 300 pessoas. Aí ele continuou, falou assim, 300 pessoas, cara? Aonde tem 300 pessoas que vai passar aqui? Chora que eu estou tentando lembrar o nome. Aí ele falou assim, não, se você quiser ver, pode ver. Aí eu falei assim, vamos lá, Berg. Aí a gente foi, mato, fechado. Aí o Berg falou assim, aqui vai dar um trabalho, mas vai ficar lindo. Porque eu quero ver quem sobe isso aqui. Aí eu falei assim, cara, será que é quantos dias aí de foice? Ele falou, aqui vai ser umas 5 diárias. Pá, e aí onde que você vai arrumar diária para cara fazer dentro da coisa? Aí eu voltei lá no proprietário e falei assim, ó, aqui tá beleza. O senhor permite eu passar aqui? Ele falou, permito. Mas não vai passar tudo isso aí não, né? Pronto, foi, vai. Aí, beleza, fui atrás dos caras para limpar, tal, pagar, tal, tudo belezinha. Aí, pronto. Aconteceu o evento, que foi 2019. Para mim, foi uma fechada com chave de ouro. Teve chuvisco, a galera, enfim, beleza. Só que estava muito próximo do evento, eu estava com um número muito pequeno. Acho que tinha 200 ou 300 inscritos, bem pouco. E aí, o GG, da SOS, meu amigo GG, inclusive, essa prova foi feita uma parceria entre Ciclo Bahia, o Bruno Dantas e a Epic, né? E aí, beleza. Aí, pá, eu falei assim, o GG falou assim, pô, e aí, Marquinhos, tá pronta a festa? Eu falei, cara, tá pronta a festa, mas tá baixíssimo. Dos roda presa mesmo, eu não tenho quase ninguém, cara. Beleza. Chegou na semana do evento, eu já com esse percurso sensacional, um dos melhores, os roda presa, começou a fazer e tal, os roda presa tudinho na turismo, cara, só para prestigiar o evento. Aí, beleza. Aí o velho de lá, que eu tinha dado o número dele de 200, isso aí que foi bacana. Aí, beleza, aconteceu o evento, fechou direitinho, graças a Deus, tal, pá. Fui lá entregar, porque a porteira lá do curral tinha um cadeado. Aí eu fui entregar a chave pro velho. Aí ele me veio com um papelzinho assim, com um monte de risquinho. Ele falou, você mentiu pra mim, né? Eu falei, por quê? Esqueci o nome dele agora. Passou 425 aí, Ele menino. ficou contando? Ele foi contando e marcando nos papelzinhos, velho. E aí ele filmava, aí mandou pra, acho que a neta ou a filha que morava em Brasília. A filha gostou. Sempre quando ele vem aqui na loja, ele traz uma rapadura. Ele falou, cara, foi o dia mais feliz, cara. Que legal. Passou mulher, passou não sei quem, mas subi aqui lá só 4, viu? Eu falei, eu sei. E eu peguei, coloquei o Charles, que trabalhava Chora comigo. Espideiro. Não, esse aí não foi o Chora Espideiro, não. Eu tô tentando lembrar. É lá que sai do outro lado do Turmalê. Você vem num percurso lá, eu esqueci o nome desse segmento. Tem um segmento, só que hoje não tem como mais se passar lá. E aí você vinha de subida, zoado mesmo, uma paisagem não muito bacana, e aí caía nesse lugar. Que era tudo verdinho, porque era irrigação, o gado. Aí tem uma mesona assim de madeira, nós colocamos a hidratação lá. Passou menos a turismo, mas todas as outras categorias passavam lá. E aí ele eu acho vem... que eu lembro. Você pega... Sai do Osmar ali... você entra à esquerda e depois você entra à direita. Isso, entra à esquerda, aí passa... Vai, aí lá em cima você vai, que é ele tem poço lá e ficou bem irrigado. Muito legal, cara. Aí vai surgindo essas coisas assim, foi abençoado. Teve a mulher do caldo de cana nesse mesmo percurso aí, que ela nunca vendeu tanto caldo de cana e deu certinho o evento ali, porque a galera subia a serra, descia, parava no caldo de cana, encontrava ali todo mundo. E foi um clima assim mesmo de descontração. Teve os que foram para competir. E uma confidência aqui, que todas as edições, o Igor Mineiro quebrava pé de vela, furava, rasgava. Ele nunca conseguia ser campeão. Aí a gente até brincava lá. A gente já sabe que o Mineiro vai ser segundo, terceiro. Porque sempre quem ganhou foi o Batatinha, né, Aguinaldo? E em 2019, Mineiro se consagra campeão, velho.
Ele chegando, a galera pulando. Eu tenho esse vídeo. A galera pulando com ele, jogando pra cima. Pô, foi emocionante, Que cara. massa. Emocionante. Ele vinha há muitos anos, ele não conseguia ser campeão. Chegava bem próximo, quebrou o pé de vela, ele concluiu uma prova com um pé de vela. Ô, louco. Eu lembro. Foi, certo. se lembra? Muito louco, cara. Marquinhos, Aí a mas gente vamos lá. organizou várias. Tem o Terra Bike Fest, que foi em São Desidério, foi bem bacana. O do Country. O do O Country do eu não Country participei, também não, mas foi foi massa. top. Passando de tirolesa. Nós atravessamos o rio de tirolesa, cara. Eu contratei um menino lá da cachoeira. Aí nós esticamos a corda. O atleta finalizava na chácara Do lado de lá. do lado de lá. E aí cruzava, o atleta passava por dentro do rio e a bike vinha de tirolesa, cara. E do lado de cá tinha um churrasco. E Foi uma Por que festona, isso né? acabou, cara? Conta pra gente assim, porque que a Cara, gente sabe que os maiores eventos, os maiores Ronilson. shows foi você que organizou, eu... mas a gente viu sumir. Sumiu. É, Sumiu literalmente, completamente, parece que não tem Hoje, mais incentivo, né? hoje eu falo pra você de coração, eu faço isso aqui por vontade mesmo, um prazer que me dá. Sempre foi assim, justamente fazer uma festa. Eu imagino um evento, até quando as pessoas me contratam para ir para o evento, falam, porra, velho, você tem uma visão de... Eu mudo largada, mudo chegada. Os caras falam, porra, eu não tinha pensado nisso. Então, eu já peguei uma visão diferente do negócio. E a ideia sempre foi você pensar, fazer um evento, é fazer uma festa de um aniversário de um filho de você. Você tem que pensar em trazer a galera, tem a competição, mas tem isso. E aí, o que aconteceu, cara? Eu vinha fazendo os eventos e sempre ficava... eu tinha um gol amarelo, para você ter uma ideia. Acabei lembro com o meu gol demais. amarelo, em colocar em trilha, essas coisas. Eu não tinha recursos financeiros, tal. Eu tinha as ideias. Geralmente é sempre assim, né? A gente tem muita vontade, Putz, muita velho, ideia, mas nossa, apoio... cara, eu tinha... Eu tenho ainda a expectativa, cara, assim como transformou a vida de várias pessoas mesmo, o esporte é a ferramenta ideal para essa transformação. Total. Total. Você pega a pessoa sedentária que começa a fazer caminhada, começa a andar de bicicleta, ela já tem a mente dela, já começa a ver outra situação, enfim. E aí a gente precisa de recursos, principalmente do município. Uhum. Hoje, se você não consegue fazer absolutamente nada sem o município. De custo, sabe por quê? Você pode se preparar para 500 atletas e só dá 10. Você gastou 150 troféus, 500 medalhas, gastou água, gastou isso e só dá 10. Como pode dar 1000? Então, é uma coisa que fica aberta. E isso aí você vai gerando uma credibilidade que o último, esse 2019, acho que foi 568 inscritos. Foi o maior deles. Mas o melhor evento, no meu ponto de vista, e enfim, assim, na parte de competição, foi o da primeira gestão do Zito. Que a Carlúcia era minha vizinha, e aí eu peguei a pastinha, levei lá, e na época o secretário de esportes era esqueci agora, Machado lá, E aí, enfim, aí ele pegou, foi um secretário que mudou a chave. Uhum. Não era só futebol, que é um esporte também, mas ele começou a colocar xadrez, ZDA, moço, o nosso secretário. E aí ele falou assim, o que precisa do município? Eu falei, cara, eu não preciso de dinheiro, eu preciso de estrutura para me receber essas pessoas, da segurança e tal. E ele falou assim, então vamos atrás. Uhum. E aí eu me lembro que eu entrei no gabinete do prefeito, eu já tinha feito lá em São Desidério. Ele falou, de novo você? Eu falei, você gosta disso, né? Eu falei, gosto mesmo. E agora nós temos um projeto audacioso para Barreiras. No Arraial da Penha, lá onde nasceu Barreiras, eu tenho um percurso fenomenal, tal. Na época, a fazenda dos Balbino, que foi aquele percurso que fazia a volta. Aí, beleza, essa daqui vai dar uma matéria bacana. Aí, escuta só, aí estamos lá, tudo se encaixando. Fui falar com os Balbino,
não libera a fazenda, porque é uma fazenda, para ninguém. Aí o menino falou assim, cara, e qual é o propósito? Eu falei, cara, esporte. Mostrar aqui turismo. Cara, quando eu entrei lá, vi aquilo lá, ele falou assim, cara, tem um corredorzinho lá que vai ser... Eu falei, é isso que eu preciso, aquela subida de paralelepípedo. Tá até o Aí vídeo do vinha... Mário caindo, Isso, né? aí veio... o do Mário foi no Chora Espideiro. Aham. Aí, beleza, pá, fechando o percurso, a gente vai soltando e tal, aí vai agregando isso aí. Eu falei, olha, pá. Crescendo. Aí, beleza, sobre o Mário. Aí, beleza, começou as inscrições e tal. Beleza. Aí eu lancei R$5.000 de premiação para a elite. Pá, fiz um bannerzinho, coloquei lá. Já confiando que a prefeitura ia me dar a estrutura e tal. Beleza, o evento tava crescendo, pô. Aí, beleza. Aí, tocou meu telefone. Você que é organizador da prova? Eu falei, Cara, esse dinheiro você já tem ou você depende das inscrições? Eu falei, não, cara, o dinheiro já tem. É premiação para elite. Pá. Então beleza, cara, eu vou fazer minha inscrição aqui. Plum, desliguei. Tuque. Mário Antônio Veríssimo. Falei, caramba, cara, o cara tinha acabado de ser campeão brasileiro, atleta da esquadra hoje. Aí ele pegou e falou assim, pode levar o stand das brutas? Falei, eu vou ter que ver, porque eu vou ver com os lojistas aqui, porque trazer roupa para vender e tal. Não, pode trazer. Pronto. Opa, eu tinha uma grande celebridade, campeão brasileiro, cara, atleta da esquadra. Beleza, o Cura falou assim, Marquinhos, os meninos da Chapada vão vir. Eu falei, não fala isso não, Cura. Sério. Aí já tinha o campeão brasileiro, aí veio Divonei Bispo, era o atual campeão baiano, o Langalinski, Ele tava na estava na TSW, e outra coisa, ele nem poderia vir porque tinha uma prova, acho que 2 semanas, que era extremamente importante, entendeu? E a equipe estava fazendo ali os calendários já para começar, porque era em novembro, já para começar em janeiro, e então poderia, aí eu tinha o Mário, tinha Divonei Bispo, o Langalinski, o Rasta, o Alexandre Arthur não, mas o Rasta. Aí, beleza. Aí, como a gente tinha participado da prova de Dianópolis, veio os 2 atletas, o campeão e o vice do Tocantins. Olha o que estava se formando. Aí, beleza, Joaquim, ciclista, pegou, Bolota, seu time tá formado, o campeão goiano também tá vindo pra cá, chega amanhã na minha casa. Falei, é sério, Joaquim? Caramba, velho, olha esses... Aí, beleza, eu falei, puta, velho, agora eu tenho que criar alguma coisa, porque essas celebridades a gente tem que dificultar um pouco mais. Aí inventei de fazer um short track no sábado, lá, só no Chora Espideiro, passando por trás, se lembra? No sábado à tarde. Beleza, aí largava e foi a única prova que um atleta da turismo pulou para a elite, que foi o Melk. Até então, como não tinha praticamente ninguém inscrito na elite, o Melk, que tinha uma look amarela, Melquisedeque, não é o Melk, advogado, não, o outro, pegou, ele tinha feito a inscrição dele na elite. Aí eu falei, você quer mudar, Melk? Ele falou, não, eu sou elite, eu vou na elite com os brothers. Aí alinhou no sábado, Mário Veríssimo, Langalinski, Divonei, Rasta, Melk, velho, o Marcel também correu na elite, Alexandre Rios correu na elite, nosso saudoso Alexandre Rios. Velho, aí foi, beleza. Aí quando tá saindo da Chora Espideiro, que fez a curvinha lá naquelas pedras lá, o Mário descripa, né? E dá uma cavalada assim e tal, mas graças a Deus, fantástico. Aquela prova ali, acho que foi 2014, se eu não me engano, foi no primeiro ano da gestão do Zito. Aí depois veio outras edições, mas aquela edição lotou ali o Arraial da Penha, e aí a chegada, você saía, você vinha, como se que eu me baseei na Brasil Ride, você chegava, você via o pórtico de chegada, e aí você caía para o Chora Espideiro, fazia um percursinho louco, e aí para ajudar, ainda até na saída tinha umas abelhas, pegou alguns, aí o cara chegava,
dava a volta e fazia chegada. Pô, aquela edição foi fantástica. Então, aí, mais nesses contratempos, para a gente fazer hoje uma prova, cara, naquela época, principalmente, você precisava de ter parceiros. Não é dinheiro, espécie, mas parceiros, porque você precisava de percurso. Eu, para fazer um percurso, quem conhece o meu perfil, eu não vou fazer uma prova de estrada de largura de 2 carros, jamais. Que todo atleta, ele gosta de single track. Se tiver subida, melhor ainda. A prova tem que ser muito mista, porque aí você favorece todos os públicos. O cara que gosta de subida, que é bom, beleza. O cara que gosta de single track, que é quase 100%, ele anima. E aí a questão da logística favorecia muito, porque eu já tinha essa experiência das provas, e aí eu chegava e falava assim, cara, você tem que colocar um retão para já separar. Depois você coloca uma subida, sofrer, coloca um single track, se divertir, coloca uma descida, ficar energizada, aí vai. Aí ia fazendo assim. Mas você acha que o desinteresse, de forma generalizada, mas do atleta como um todo, porque assim, eu parei de participar desses eventos quando eu vi que a competição ela estava acima da diversão. E assim, eu contei até no primeiro episódio da gente aqui que a bike, velho, a bicicleta para mim era uma válvula de escape. E naquela época, minha condição era completamente diferente da que eu tenho hoje. Só que a liberdade de tempo que eu tinha pra gente ir pra Jacobina. Isso, fomos pra Jacobina. Chapada, Brumado, isso. Aqui pro Santo Antônio Descoberto, era muito maior. A energia era mais gostosa, sabe? Isso, então, muito mais. Eu me lembro que quando eu falei assim, cara, as provas agora estão muito mais atletas de alta performance do que a galera que vai para brincar. Quebrou um pouco mais. Isso, eu acho que assim como a minha história, eu conheço de uma galera que também pedalava, que também gostava disso aí. Tanto que a gente até brincou, né, que o início do podcast aqui era o resgate, né? Resgate. Zé me resgatou, mas eu tô precisando resgatar. Já tá ele, né? Tá sem resgate. Resgatar ele. E aí a gente começou, eu, Adilson, outro dia Zé foi também, Marcão tava com a gente, Thiago Melo, apareceu o Arthur ali, Binho. A vibe é diferente. Eu, particularmente, eu acho que quando você organiza uma prova pensado para o atleta amador, ela tende a ter muito mais sucesso com certeza. do que você, por exemplo, pegar e botar uma senhora premiação. Porque não. Ela não vem pela prova, ela vem não vem. Vem pelo dinheiro. Totalmente diferente. Não que não tem. Então, assim, acho que até casa um pouco com o intuito da West Sports, provocar isso aí, resgatar isso aí. Essa galera que lá atrás era apaixonada pela energia antes, durante, pós a prova, viagem, enfim. Isso. Hoje a galera desviou. Literalmente. Você acha que pensar hoje em um segundo momento aí de restartar isso aí, esquecer um pouco dessa galera que compete, isso. Tá tudo bem, a galera vive disso. Isso. Mas a gente quer parar para pensar. Exato. Se você organizar uma prova, por exemplo, cara, de verdade, eu nunca pedalei pro pódio. Eu pedalei pra vencer exato. O objetivo hoje é o que eu costumo dizer. Hoje, para você colocar uma medalha no peito ali de conclusão, já é uma vitória. Rapaz, você é doido. Você pega aqui, por já exemplo. Aqui, pois é, aí, ó. Isso, pois é. Eu já é uma. Vivo. Isso. Já é uma. O próprio Brasil Ride, cara, eu fui pra me divertir. Exatamente. Hoje a marca, o Brasil Ride, a gente tem que salientar isso aí, Mário Roma, ele foi um sonhador igual a eu. Tanto é que o GG falava, aí juntou os dois agora, Marcos Roma e Mário Roma, tal. Por quê? Era um sonhador, cara, um português que chegou na Bahia, que foi passear, que viu as montanhas, que pedalava. O cara é campeão mundial, meu irmão. E aqui Barreiras E aí ele sonhou e tal, então, realmente, mas ele trouxe um perfil que hoje nós temos no Brasil todo, justamente de superação, né? A prova
Por que uma prova? E existe cicloturismo. O cicloturismo é um passeio com paradas e tal, muito fomentado hoje, justamente por isso, para pegar a galera amador. Eu vejo na prova 2 choques. Por quê? O percurso que o Zé vai fazer, que o Ronilson vai fazer, que eu vou fazer e que o profissional vai fazer, sendo o mesmo, ele dignifica você colocar uma medalha. O cara pode ter feito em 2 horas, você fez em 5, mas você fez o mesmo percurso. Aquilo ali vai ser uma lembrança, que é o que você falou de Jacobina. Nós fomos para Jacobina, eu, Ronilson, Assis e o Neto. E o Neto, nós fomos para Jacobina lá, que prova maluca, cara. Subia, descia, eu deitava dentro da água. Subia, descia, eu deitava dentro da água, cara. Quando eu cheguei, não tinha ninguém. Nem estrutura de pórtico, nada. Mas cheguei. Quem pegou, acho que minha medalha foi até o Ronilson mesmo que pegou no carro. Uhum. Mas acontece o seguinte, tá tudo gravado aqui, cara. Tudo gravado. Esse então, tomei café. Foi. Não tinha comida mais. Comeu pra caramba, velho. Foi. Todo mundo. Foi, largou. Vomitando todinho. E Rui lá e tal. Comeu. Nossa, e foi. Pronto. Aí veio se recuperando e tal. E eu e o Neto lá atrás, só se divertindo. Subia, descia, se jogava. Pô, é muito bom isso aí. E os eventos que eu fazia era justamente isso. Você tem que ter a pegada da superação, justamente para você estimular o cara, porque evento bom, falei até para Thiago, evento bom é evento esperado. Você ficar ali mentalizando assim, caramba, velho, é difícil, eu não vou conseguir. Aí você acorda cedo, ele é motivador. Um evento, por isso. Por que hoje se espalhou e você vê, vamos dizer, pouquíssimas pessoas pedalando? Porque é aquilo que eu te falei, a bicicleta tem 3 funções. Tem como transporte, a pessoa que anda de bicicleta, nós temos muitas. Pessoas que vai e volta no mesmo percurso, não diminui tempo, ela vai. É uma forma de usar a bicicleta. Pedalando é o cara que veste a camisa, que coloca capacete, que vai num percurso hoje, amanhã vai em outro, pega uma subida. Esse cara já está usando a bicicleta de outra forma. E existe a performance, que são poucos aqui na nossa cidade. Pouquíssimos. E naquela época, você tendo o evento, você quer ver uma ferramenta boa para o cara voltar a pedalar, ele faz a inscrição numa prova. Pode estar sol, pode estar sol, pode estar chuva, cara. O cara acorda cedo porque ele tem o objetivo lá de concluir, não é a disputa por pódio. Mas ele quer concluir. Então, aí ele pega, já começa a ir a treinar, outros vê ele, vê que é capaz. A nossa região oeste é uma região maravilhosa. Eu não entendo porque os nossos gestores, isso aí eu falo não só de Secretaria de Esporte, mas a Secretaria de Turismo. Tudo. Nós temos vários percursos aqui, cara. Deixa eu fazer uma provocação. Vários percursos, cara. Por que naquela época o mountain bike cresceu tanto aqui? Não foi o poder público. Não. Foi você e alguns entusiastas. Exato. Por que o Brasil Ride cresceu a nível nacional e internacional? Porque foi Mário Roma e alguns parceiros. Então, assim, eu acho que se a gente falar de esporte e qualquer outra área e a gente for esperar esse protagonismo do poder público, cara, exato. Hoje a gente encerra o podcast aqui, ó. Já deu, tô amanhã vou embora. Eu assisti a abertura, a primeiro episódio, fiquei feliz porque sempre o Ronilson falava da minha pessoa. Justamente por isso. Porque quem pegava o telefone e mandava mensagem para ele: Ei, Ronilson, hoje tem pedal noturno, tal hora. Lotava lá em frente da loja. Na madrugada. Falando nisso aí, pronto. Corujão foi a prova número 1. Ei, fala aí o que é o Corujão, pra ficar curioso. Pronto, Corujão. Tinha pedalar meia-noite. Corujão foi o seguinte. Era massa. A gente tinha uns pedal que pedalava à noite. Pô, tô lembrando. Isso, ia lá. Giliardi, todo mundo. Foi fazer um Corujão e botou a galera... Foi. Chegou 3 horas da manhã. Giliardi. E aí, beleza. Aí eu e a Assis pegamos, fomos lá na Justimix, que tinha os campos de futebol.
a mulher pedalava também, não me lembro o nome dela agora. E aí a gente fez um percurso bacana, tal. E aí fomos pro Corujão. A largada meia-noite. A largada foi meia-noite. Reuniu a galera na Praça das Reuniu a Corujas. Praça das Corujas. Aí escuta só um detalhe. Esse ano aí, a primeira edição do Corujão, aí o doutor Reinaldo Peteguil, Reinaldinho. Dr. Ray. aí tava lá vendo assim, aí ele me cumprimentou. Rapaz, você vai fazer a prova mesmo? Eu falei, vamos aí. Aí, beleza, no cais lá, lotado de mesa, a galera bebendo, tal, bem de frente o cais, tal. Aí passa o carro de som, o Neto, eu, Assis, as motos, que nem uma prova. E a galera toda, passando no cais, Que assim, massa. a galera batendo palma, que cara. massa, velho. Foi incrível aquela cena ali, cara. E aí, beleza, aí se mandamos lá pra largada, lá na Justimix. Era meia-noite. Foi pra lá, todo mundo, aquela multidão, pá. E aí, pronto, naquela época, os faróis tinham pouca duração. Você não podia fazer uma prova muito extensa. longa. Não E aí, aguentava, beleza, aí Melhor deu uma ter três, volta. 4 baterias, botar É. a bateria nas mochilas. Pô, velho, aí o padeiro... Nossa, tomando a bateria, parece uma bateria de Quem moto. sempre puxou pra mim, e eu agradeço demais, o padeiro, tal, puxando a galera aí nos pontos, tal. Eu falava, já passou todo mundo? Ele falou, moço, todo mundo escuro, eu não consigo ver quem é, tal. Pá, chegou, voltou, aí fez uma festa, cara, lá. Todo mundo comemorando, tal. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer outra agora, mas no estilo de prova. Que aí só foi o percurso, você tinha que fazer, não tinha primeiro, segundo, Tinha tal, nada, era só nada. rachão, brincadeira. O primeiro Corujão. Aí criei um jornalzinho, Corujão, para pegar os depoimentos impresso. Que a legal. ideia, eu tenho até ele ainda. Aí, quando o cara chegava para pedalar, lá tava impresso, é aniversariante do mês, tal. Pô, aí eu comecei a me entrosar mesmo. Eu falei, caramba, velho, foi a primeira prova. Aí, depois dessa daí, veio Mega Trilha, tal, enfim. E aí, sempre, cara, quem me colocou nessa vida, aí depois saí de provas. E aí veio Mega Trilha, a do Sindicob lá, né, dos comerciários. Lá dos clubes comerciários teve duas. Foi isso, aí já começou uns percursos, aí beleza, aí a gente inventou de fazer o segundo Corujão, que aí já foi com troféu e tudo, que aí largou meia-noite também, só que aí teve uma proporção na muito Mega grande. Trilha o carro furou o pneu, quebrou a corrente e eu tava naquela vibe de superação, nós botamos uma câmera de ar amarrada na outra e Foi puxando, Uma hora eu pedalava, outra hora ele pedalava. Foi, Aí chegou lá, legal, Quando chegou lá, a Neta apontou, rapaz, tá tendo uma briga ali, Cal e Rony. Não, tá puxando Teve outro, Quando foi ver, ele tava cara, rebocado. foi massa, cara. E aí a gente já fez um percurso, dava a volta, ia aqui pelo Parque Verde, aí saía, tinha que terminar. Essa daí foi engraçada, ó. Essa daí vai dar um corte legal, viu, Renatinho? Aí, beleza, a prova era no domingo, certo? Na meia-noite e chegava domingo de manhã lá, tinha que chegar de manhã lá no Arraial. Aí eu fiz um percurso maior, beleza. Peguei o Messias, que era o pai do Charles, um cara que sempre me ajudou na questão de hidratação. Falei, ó, Messias, a galera vai largar pra cá, pra Justimix. Quando for de madrugada, umas 3 horas, 4 horas da manhã, você vai pro Arraial da Penha, coloca as mesas de frutas, água, laranja, a mesa de fruta. Você arma lá com a equipe. Beleza. Tá lá as mesas, tal, pronto. Aí a prova acontecendo. Messias, você não vai esquecer não, né? 3 horas. Não, já tô aqui tudo no carro pronto. Beleza, a prova acontecendo. Messias chega 3 horas da manhã lá, começa a colocar a mesa e põe um pano branco. Aí os moradores, ei, faz isso aí não, aqui é coisa de família, que lá é Camela. E aí ele começa a colocar lá... E aí os caras abrem janela e começam um desespero. Ei, aqui não é lugar de fazer isso, não. Que eles não sabiam que ia ser o encerramento lá. Beleza, velho. Tá aí o Messias. O Messias falou assim, não, eu tô trabalhando. Ele colocava o negócio dele de garçom, mas não é o Messias, cara. É incrível isso aí. Toda vez que ela ia montando a mesinha lá, tá...
E aí os caras chegando e era tramela, né? As janelas. Hoje são tudo amigo meu lá. Ei, aí não é lugar de fazer isso não, aqui... Ei, aí passava, disse que um passava faca assim na coisa. Aí não sei o quê. Beleza, aí quando começou a chegar os primeiros. Chegou o Fábio, o que puxava, tal, o padeiro chegou, pá. Aí foi aglomerando, beleza. Aí a galera ficou ali, que era para continuar e encerrar aqui na Praça da Coruja. Ali é porque esse trecho de lá, a gente queria reunir todo mundo lá para vir num comboio. Só que aí o cansaço bateu, a galera foi deitando lá, outro não sei o quê, e foi chegando, a galera foi chegando. E aí, cara, a gente encerrou às 7 horas da manhã na Praça da Coruja, cara. Com sucesso, cara. Legal demais. Corujão era massa. Corujão foi massa. Corujão E hoje, na realidade, no mês de julho, existe uma prova em Tobias Barreto, do Mala, que eu vou até deixar esse corte aqui, que é literalmente uma prova mesmo, que chama Movidrone. É uma prova, ele que organiza lá. É uma prova noturna. Desafio do Candeeiro. Que massa. Inclusive, eu tô até vendo se esse ano a gente participa lá. Todo ano ele me chama. E uma prova gente, mesmo, velho. cara. Chimia pedalar. Chimia. Chimia foi um dos primeiros caras que teve uma bike cara Chimia, 29 aqui. Voltava e o galego. Voltava só comendo água. Chimia, cara. A gente tinha uma... Léo Moitinho. Léo. Padeiro, Giliardi. Pois bicho, era muita gente. Assis. Guto. Já começou a pedalar à noite. Vocês podem montar aquela Jite. Isso, a Jite de caramba. Era um full, quadro. Uma 27,5. Que tava no início, aí as 29 já tinha o espaço dela. E aí ficou aquela dúvida das 27,5, se ia, se não ia e tal. Aí alguns começou, enfim, mas a 29... Mas 27,5 pra galera que sabia pedalar, fazer uma não, curva com cabulosa, certeza, velho, com você não certeza. conseguia fazer nunca numa 29. E hoje tem a opção aí da 32, mas por mountain bike, percurso assim muito fechado, a 27,5 se... Single track. Você tem uma Ou bike a mais na mão, né? 26 do famoso... Thiago, né? Thiago Escobar com a sua 26. Sensacional, a gente tem que deixar registrada. Que ele aqui, ó, a medalhinha que ele colocou. Aí, Zedu, ó, aí, ó, opa. Então, ele com a Só ganhava os 26. 15. Mas tinha o próprio Odilon. Tinha o Odilon também E que Sérgio Aquino ia. também. Sérgio Aquino. Bicho, era Nossa, muita cara, gente. tinha uma Joab, muita... Joab Joab, ele, pega. velho. Nessa prova aqui da Mega Trilha, eu tenho uma lembrança. Joab pega. Mas foi a primeira prova que eu fiz de mountain bike. Isso. Eu não sabia porra de o que ia acontecer. Davi, Pra mim era tudo novo. Davi. Aí os caras falam, não, que o percurso é assim, é assado, não sei o que é difícil. Aí depois da subida da serra da Catolândia ali, aí tinha os maribondos, peguei os maribondos, aí passava no retão e entrava numa fazenda, não era? Isso. Entrava numa fazenda. Meu irmão, quando eu cheguei tinha uma grota. Quem que encontro? Joab, bolado no... Foi. Ele caiu Joab, isso. pô. Então, pra mim, Joab era uma referência do cara forte. E ele era forte, vamos dizer, gordinho, mas ele tinha muita força. Muita e força. assim, esse Joab tá ali estatelado no chão, que diabo é que eu tô fazendo aqui? Ele é muito bom mesmo. Aí mas você tá bem, assim, eu tava em choque, pô, porque pra mim aqui era tudo novo. O percurso era novo, aquelas aventuras eram novas, lugares que eu não conhecia. Porque Marquinhos tinha essas doideiras massas de chegar nas A roças. última edição, e a gente passou por dentro da área da mulher. Sim. Lá do caldo de cana. Passava por dentro da área dela. Do terreiro. Até o Weimar veio nessa prova. Foi, então. Aí, beleza. Aí, ó. Essa daí foi bacana. Aí, doutor Reinaldinho, né? Que nem você fala. Aí, beleza. A galera sempre me ajudou e sabia das dificuldades. E aí, doutor Reinaldo falou assim, ei, Balota, vai vir um atleta ruim pra caramba, mas eu acho que ele dá conta de fazer o percurso. Falei, beleza, doutor, tal, pode fazer. Aí fez a inscrição, o Eimar, o velho do Corgo. Cara, aí beleza. Aí eu vi a inscrição, falei, vem nada, cara, vem nada. Aí nós estávamos lá fazendo arrumando a estrutura no sábado. Aí chega o doutor Reinaldo. Conhece aí? Eu falei, como que não conheço? Você veio, cara, você veio. Para. Você sabia que eram irmãos? Não sabia. Se ele tivesse me falado antes, nossa, cara. Eu falei, caramba, o Eimar, você veio, cara, você vai pedalar.
tô inscrito, sou favorito, aquele jeito dele, né? Eu sou favorito, tal. Beleza. E o Romeu, eu tenho uma gratidão muito grande pela galera do LEM, Sim, né? eles A compareciam galera, em peso. nossa, E como cara. é que tá a galera do Len, cara? Também a está na galera- mesma situação daqui de Barreiras. Deu uma esfriada. desaquecida geral, né? E Speed infelizmente deu uma up lá. a nossa região vai estar desaquecida justamente por isso. O evento, ele é motivador, é o que eu falo. Me responde uma coisa. Hoje você acha que a gente tem mais força ou menos força para ativar isso aí? Porque assim, se eu parar para pensar, antigamente, lá nos primórdios, era só Marquinhos. Aham. E se a gente Exatamente. parar para pensar aqui, poxa, Gostei. para o Oeste, que já teve a etapa do Baiano, você tem Marquinhos, você tem Romeu, Tem. você tem Bruno. Vamos me ajudando a lembrar aí. Tem Você bastante gente, Betão, tem você bastante- tem muita gente. O próprio GG também. Isso. Trazer esse incentivo do Veimar para vir aqui com a gente Isso. aqui. Não, e é uma Eu- época... Me corrija se eu estiver errado também, se eu estiver viajando. Hoje, eu vejo muito mais pessoas pedalando, mesmo que não competindo. Andando Por isso de que eu bicicleta. acredito. Justamente, uma prova mais Acredito nessa superação. linha de turismo, Aham. de você fazer Isso. provas Aham. bonitas, Exato. de você tirar belas fotos. percurso Você tem Isso. parceiros hoje Com que certeza. conseguem Naquela época a gente não memorizar. tinha isso Não aí. tinha nada Se disso. lembra, era a fotógrafa lá do Lem, a Lem, galegona lá. aham. Eu tenho várias Chuchu. fotos, né? Chuchu deitada no chão lá na curva. É. Aí os caras, pô, mas você colocou um fotógrafo na curva. Ah, Ela foi, deitou rapaz, lá e e as fotos várias ficaram Mas Nossa. é, eu acho que hoje a gente tem muito mais força. Você Sim, tem Zé sim. Du hoje aí que tá inserido Hoje- em marcas que, Fortes. pô, se a gente parar pra Fortes. pensar que a gente tem um cenário aqui Sim. em Barreiras especificamente, que Serras, bicho, Não, pra aqui treinar a gente nível é Brasil, extremamente a gente é bem- favorecido, cara. Ó, qualquer tipo de Hoje prova o dá, a gente consegue cenário, fazer eu aqui. falo isso porque, como eu te falei, há 15 dias atrás eu tava... Tem um já cara tô- bom pra abrir já briga, tô- JP. Ah, Eu tô Pai. justamente igual o JP. Eu viajei Eu naquelas tô... fotos ontem, Eu velho. tô num projeto aí, desbravando uma trilha nova, porque aquele mosquitinho que me contaminou, tal, das provas aí, enfim. Hoje eu tenho feito a prova dos outros, justamente por essa questão de conhecimento, enfim, as pessoas Absorver que me ideias, né? contratam, aham. não só para estar ali na chegada, na locução, eles sabem do conhecimento que eu tenho. Como eu te falei, já tem recentemente aí chegou eu mudar Vai a fazer a prova largada. de Macaúbas esse ano? Com certeza, é uma Ô, prova cara, Macaúbas. os caras já estão abrindo trilha. Já Naldo, estão isso, Naldão Veiga, Rapaz, Naldão, pra você ver, né? Eu amigo? tô lá desde Quando a eu primeira comecei, edição, quando eu comecei cara. a pedalar em Macaúbas, cara, ninguém pedalava. Olha aí. Juro pra você, eu ia pra Macaúbas... Era ia- doido. Não, eu ia pedalar, eu botava a roupa de ciclismo, mas botava... Uma Igual no bermuda começo aqui, é isso, botava é uma um bermuda short. Os caras normal, me zoaram. e uma camisa normal, ia até ali no acesso ali, depois E tirava, a- jogava na caminhonete. Não, os caras zoavam nível hard. E Uma cidade aquele que- paredão da largada de Macaúbas já se tornou Aí pra daquela Serra Sul, despeda. né? Isso, largada aí. também, Você larga, Eu fiquei Zedu. sabendo que lá é duro, Você velho. larga com uma subida Bota igual a esse Serra ano? do Aeroporto. Bora lá, Bora. Quando é isso. lá? É dia Só pra fazer barulho. É agosto. Em agosto? É agosto. Agosto? Agosto. Só tem que ver a agenda. É, É a gente agosto. vê a agenda. Eu tenho aqui a data. Vou ver com eles, pô. Se você não tiver agenda, vai com a Gorila. Eu tenho, é em agosto. É em Eles agosto. têm equipe que tira fotos lá, não? Tem da prefeitura, mas você pode falar, eu tenho contato do Chaves, ele é um sensacional. Chaves. E aí, Naldão, cara... vamos aí, viu, bicho? Ó. Naldo Veiga, Espera. tem vários lá. Não, cara, quando eu É, não, comecei, tem, a tem. gente fez uma Minha mountain trilha. bike vai hoje, com magrão. E aí, Eu fiz hoje umas trilhas aqui, com o Naldo lá, hoje bicho. aqui, Ronils, nós tivemos o contrário, né? Uhum. Hoje, a cidade, ela, explodiu. É. E você que é do setor de mobilidade, você bem viveu isso aí. O que acontece é, hoje, para se viver um mountain bike num padrão legal, a gente tem que ir do Arraial para lá. É. Até o Arraial hoje, infelizmente, Vira muita só só deslocamento. Mas isso. a gente tem muito trecho legal aqui pro Barrocão assim, se a também. gente- Também. Provas também. largando do Pô. Barrocão, do Sim, Mucão. sim, sim. Isso ajuda. Isso Ajuda. atrapalhou, É, mas ajudou. com certeza, Porque, com certeza. pô, a gente pegar a estrutura Mas, todinha, montar no Arraial, ó, largar ali, O que nós sensacional. precisa para incrível. uma grande prova? Para uma grande prova, nós estamos falando em evento. Nós precisamos, primeiro, subida, single track e estrutura para receber essa galera. Tudo a gente Quando tem a hoje. gente fala estrutura, é estrutura de largada, de recepção, de chegada, enfim, nós precisamos disso aí.
Justamente porque aquilo. Hoje, uma prova é um evento já de várias vertentes. Não é só a corrida de bicicleta. O cara chegar lá, correr, pronto. Acabou. Você precisa de cronometragem, você precisa de estrutura, E hoje a gente de tem tudo. internet para você mostrar que Tá não adianta. Naquela época a gente fazia Ave Maria, e não mostrava, cara. E não mostrava. tinha, não Mas tinha não tinha, né? Eu acho E era que hoje a gente gostoso. tem muito mais estrutura. pô. Hoje- Eu acho que, E assim, hoje, a região de cá, como eu estava te falando, essa região aqui tem tudo isso aí. Tem tudo, serra, tem tudo isso aí. Porém, a maior dificuldade hoje, devido às redes de energia estar passando lá, o proprietário, ele não permite mais passar dentro da propriedade. Sério. Eu tô com um evento que faltando, acho que 30 quilômetros, que é 4 propriedades, não passa. Não passa. Por causa das redes? Por causa das redes. Conta de Hoje, isso, e outra A coisa. gente Hoje, passando lá, pulando o cara, cerca, tá tudo o certo. cara, ele tem um contrato onde a rede vai lá verificar se está ainda. Você vê que elas colocam o arame, né? É. O arame colorido lá, justamente para isso. Porque eles precisam ter uma garantia da questão do investimento lá. Até porque o próprio morador, ele recebe por aquilo ali. Sim. Então, Mas se qual- ele ficar cedendo, eu até brinco com o cara. Cara, não se preocupa, não. Só vai passar aqui no domingo. Não, mas aí, de repente, passa um, passa dois, tal, enfim. Então, a dificuldade hoje pro lado de cá é isso aí. Já pro lado de lá, não. Lá Pro de lado... lá é mato. Isso. Assim, a gente, E a assim, nossa cidade eu tá acho indo que pra pra lá. voltar, se a gente pensar Pode fazer uma- Pra voltar, por exemplo, Ronaldo é um... a gente não, tem um pra Ronaldo. mim a trilha do excelente. Ronaldo, Porque você não cara. pode, se a gente tá Trilha do falando- Ronaldo é top, Se a gente velho. tá falando da galera que quer voltar, a gente não Isso. pode judiar, não. Não, Se não, falar não, que tiver não. 3 serras, eu sou o primeiro. Não, mas será não, que eu não, aguento? Hoje Não, a não. gente tem... Hoje, Não pode ser assim, não pode. Em Tem que ser 2000 diversão. pô. Tem que ter tem que empurra ter. bike? Tem. Tem que passar riacho. Isso. Tem que ter rio. Então, assim, a gente Exato. pensar do lado de cá, aquelas trilhas ali, single track, cemitério, que a gente entra uma Isso, parte ali, exato. marginha no rio, que a gente ia tomar banho direto ali. Isso, Ó, sim, sim. É muita coisa legal que a gente tem. pô. Hoje a gente tem... Esse ano, em 2026, a Copa Straviana completou 10 anos. E a gente quer Isso. fazer um evento diferente, por vários motivos, né? Primeiro, que são 10 anos de Copa 10 Straviana. anos. E segundo, que eu e David estamos praticamente sem tempo para administrar 3 meses de competições corridas. Para 3 meses de competições corridas acontecerem, você tem mais 3 meses antes da De prova planejamento. acontecer, de planejamento. Então são 6 meses aí, a gente não tem mais esse tempo todo. E assim, uma das maiores dificuldades hoje é achar o percurso que a gente consiga ligar. Porque assim, o que a gente quer fazer? É uma competição? Mas também é voltada para aquela galera que quer se superar, porque a Copa Straviana é você contra você, mesmo. E a gente não vai isso. perder esse espírito nunca. Exato. E aí o que a gente quer? Quer passar essa experiência massa durante a prova e o pré e o pós para a família. Porque Tem assim, um lugar bom, isso, tem um lugar é. bom lá no Cerrado. a gente Patrocinador forte. Aí, ó. e a Pronto. gente tem buscado parceiros, principalmente isso. Onde vai ser a arena? A gente tem uma ideia de percurso e tal. Isso. E a gente tá pensando justamente isso, explorar cada vez mais esse lado de cá do rio, Isso, do lado do Labelle, porque isso. pra cá tá muito difícil por conta desse deslocamento do Isso, asfalto. exato. Aqui nós temos muitas trilhas boas, tem um Ronaldo, depois que chega no Ronaldo tem uma trilha do Juca, que o Juca abriu, ele abriu 2,5 km de trilha sozinho na mão, Pois que é. liga com o single track do cemitério. E assim, Vai a gente criando. ainda tem coisa boa pra Isso, lá. tem sabe? sim. Tá um pouco restrito. E Tá, a zona mas- rural, ó, o que eu costumo dizer é o seguinte, ó, que nós não exploramos o lado de cá, porque Aham. realmente aqui a serra e tal ficou mais difícil. É. Realmente a cidade ela volta pro lado de cá. Mas acontece o seguinte, Zedu, Diga aí. hoje é o que eu falo. O público nosso, ele se espalhou. Espalhou. Ficou desmotivado justamente por isso. Quando tem uma Mas prova... acabou também, né? Acabou. Como é que Você motivaria? tira- Pois é, Eu isso. acho, Você eu tira acho, pela corrida acho, eu acho mas que aí- cresceu muito mais do que diminuiu, porque naquela época tinha você, tinha uma galera. Sim, E, velho, sim. de verdade. A E gente hoje- vai pedalar nos sábados aí, tem muito mais gente. velho. Tem. porra. Andando Tem. de bicicleta. Mas essa galera essa que galera- anda, Mas que ela então, quer isso ela aqui, não ó. foi, ela não foi ainda, Romilson. Ela nunca foi contaminada. Ela nunca foi ainda. contaminada com Mas esse eu lhe mundo. pergunto, Você ela já teve a viveu. oportunidade? Exatamente. Ela já teve a Não. De oportunidade. 2019. Ela já teve um evento. Não teve, De pô. 2019. Como é que isso vai contaminar? De Difícil. 2019, que foi o último pra cá, a Straviana, ela ainda puxa isso aí, mas é uma vez no ano e tal. Evento bom é o evento aguardado. Você tem que fomentar esse mercado, certo? De que maneira? Através de evento, cara.
E Mas para isso aqui fazer é o uma evento, ideia. para fazer evento, eu mesmo, você me perguntou por que eu parei. Cara, é um perigo isso aqui para mim, na minha visão naquela época, porque justamente eu tinha o sonho que estava se tornando um pesadelo. Porque eu sabia que as pessoas motivadas, pessoa treinando, ela fica totalmente diferente. Você quer ver uma mudança que às vezes a gente não explora? Quando você tem uma prova, Zé Du, o cara que está ali na dúvida ainda se vai Vou, ou não se não vou. vai. É. Quando ele faz a inscrição dele, ele não fica até 3 horas, 4 horas da manhã. Ele não vai para noitada bebendo. Ele evita o máximo de coisas A que... sexta-feira à noite já não é a Isso. mesma, já Ele prepara pro longão de começa a sábado. entrar num outro modo que é o fantático. modo E aí a operante muda pessoa total. começa a mostrar para os demais que ele mudou. Foi o caso do Ronilson e uma série de outras pessoas. Ah, se a gente Aí for puxar começa aqui essa isso. transformação, E aí cara, vai, vários. aí o outro que tava lá, moço, o que fulano tá fazendo aí? Ah, não vai mais não sei o quê, não sei o quê. Não, moço, eu tenho que treinar, tal, E sabe tal, um tal. detalhe? Pronto, A muda, maioria cara. das pessoas que voltaram para essa vida, para mim, que é sem futuro, de beber o Isso. tempo todo, é porque parou o esporte. Parou o esporte. Parou E com o a atividade esporte, física. ele é motivador para E, isso. assim, o cara de A parar do nossa esporte é região tipo desistir da precisa. vida. A West Sport veio aí justamente já uma ferramenta fantástica aqui, que é justamente dar voz a pessoas que talvez você passa por aí e você não vê. Mas nós temos aqui na região oeste, quando eu falo região oeste, e Botirama mesmo, tem o Sivaldo, cara, campeão brasileiro, cara, Acho que ele um pode fazer atleta contato com essa fenomenal, galera. cara. Nós temos aí a Ibotrilha, que está voltando agora, parece que vai ter a Que Ibotrilha, massa. é uma associação que faz um percurso lá legal. Aqui nós tivemos em Tabocas o Fabiano, que faz uma prova bacana. Tem o Cido de Formosa, que está bem fomentado lá. Ele tem feito. Infelizmente, Luiz Eduardo acabou com o desafio do Cerrado, mas eu tenho uma gratidão Mas imensa a teve, eles. teve não? Não, Teve não. não. Acabou em 2020 também, alguma depois da coisa. pandemia. 20... Acabou. Teve uma última edição 2020, caramba. Eu ainda trabalhava na Isso. Dantas ainda. É, Eu ainda fui cobrir lá. aí o que, ou seja, não, teve, o desafio do Cerrado acabou, agora tá tendo outro, não sei o que dos Brutos. É uma outra galera. isso. É um outro grupo, Isso. que aí eu Aí fui, não é mais o desafio do Cerrado. O o desafio do Cerrado quem cabeçava era o isso, Romeu, né? Isso, que era o Alessandro Ribas, né? Isso, Alessandro que, e o que Romeu. nessa vida de locutor eu devo muito ao Grupo Pebas, ao Alessandro, ao galera do Romeu, que Pebas. eles me davam a oportunidade, porque no seu evento é tanta coisa ali que Neto tomava a frente, eu ficava resolvendo as paradas e pá, beleza. E aí os Pebas, né? O Romeu, o Alessandro, inclusive na primeira edição, que foi muita chuva, cara, lá já foi etapa do Bro campeonato veio, brasileiro. Isso, o o Bro campeonato veio. brasileiro. Aí, beleza, aí eu cheguei lá, foi, velho. Foi uma Bro teve lá, chuva, foi. meu amigo. E aí, campeonato brasileiro, tal, lotou. Foi brasileiro, Foi foi CM. lotou, explodiu. Cara, e altíssimo nível, atletas muito bom. E ainda mais com a presença do Bro, né? Na época, o Bro, até hoje. A Morena não, a Paula Galano, na época que era da Osh, Isso, correu aqui também, foi lá sim. na- A galera, sempre quando me encontra nas provas aí, comenta sobre a questão nossa aqui, o Oeste Baiano. Não tem um evento assim de expressão, não tem um evento. Eu acho o seguinte, que a gente pode basicamente unir as forças, em vez de separar, que foi o que aconteceu. Eu tinha um sonho que estava virando um pesadelo, estava me consumindo financeiramente, acabei com o meu carro, e o tempo indo, o tempo não se recupera, e indo e aquilo. Pai, as pessoas me ofereciam, eu tenho um percurso, eu ia lá ver, dava, mas eu tenho que pagar diária para limpar, que vai dar top. Aí eu falava, pô, velho, Aí não dá. sem chance. É. Esse mundo aí é um sonho meu, mas infelizmente Sozinho custa. não dá, né? Porque você tem que investir antes, arrecadar as inscrições para pagar essas despesas. E a todo atleta que se preza, que seja atleta, a conta que ele faz, a inscrição é 100, deu 100 atletas, ele já ganhou dinheiro. Tá rico. Mas esquece que nós temos todas essas despesas, e eu tenho sentido isso aí direto, porque como eu estou indo nas organizações, nas provas,
eu vejo exatamente o que eu sentia lá em 2014, entendeu? Aquela dificuldade de investir para depois pegar. Então, hoje é possível a nossa região voltar aí a voltar com um tudo, evento, é isso. Não só um evento, cara. Eu penso o seguinte, você tem um evento de expressão, né? Falando em grandes eventos, tá aqui puxar o saco da West Night Run, né? Eu sempre acompanhei essa prova aí, cara. Então, ela tem... Quando você fala assim, o cara que corre, ele já lembra da prova. Então, é uma prova de excelência. O Desafio das Serras, inclusive esse nome tem um mesmo desafio, que era uma briga. Porque o cara, se eu não me engano, acho que ele é de Santa Catarina. Aí ele me ligava sobre patente. Aí eu sempre falava pra ele assim, cara, é o último ano, velho. Ele falou, mano, você faz o evento, olha a quantidade de... Tem o Instagram ainda, Desafio das Serras. As marcação vai tudo pra você, pô. Ah, da galera dele lá de Santa Catarina, que o dele é tipo um Arraial Trail Run, de corrida de a pé, que é Desafio da Serra, lá muito bacana. Aí ele mandava as mensagens, eu falava, é o último ano, aí vai. E aí, resumindo, que em 2019 eu não fiz mais, e ele também não. Aí eu falei, cara, esses dias aí até eu vi, nós comentamos alguma coisa, acho que foi lá da Brasil Ride, que vai ter uma etapa lá, que agora a Brasil Ride espalhou pelo Brasil. E aí, agora, né? E aí ele comentou, ele falou assim, pô, cara, apareceu aqui Desafio das Serras. Eu falei, cara. Ele falou, pô, que legal. Então, é muita história, né, cara? E transformação de muitas pessoas. Hoje você tem, eu, graças a Deus, tenho grandes amigos. Isso aqui abriu muitas portas para mim, de amizade, de viver ali um mundo, um sonho. Cara. Isso é doido. Cara, eu acho assim, a gente tá caminhando pro final aí, que o tempo é curto. Voa, né, velho? É muita a gente fosse história. falar de tudo aqui, mas assim, eu acho que fica aí essa provocação, eu acho que vale a gente sair pós-podcast aqui e botar na prática isso aí. É Romeu, é Bruno, é Betão, é GG, é todo mundo que tá inserido de alguma maneira, assim. E a gente fala desses caras porque esses caras, além de estar envolvido, de estar praticando, tem negócios também do esporte. Com certeza, né? isso, Muita gente aqui em Barreiras. Eu acho que fica esse desafio e nasceu com isso, da gente sair daqui com a ideia. Sei lá, mês de outubro, a gente até conversou aqui nos bastidores. Mês de eleição, mas porque se a gente for parar para achar uma data, não tem. Não, calendário, infelizmente, calendário você tem que pegar e fazer. Evidentemente, a gente tem que priorizar a questão para não se chocar, porque você também tem que pensar na questão de um cara que vem batendo, coincidir com outra data local. Isso. Mas fora, cara, eu acredito que são poucos, entendeu? Mas a nossa região tem como nossa região. Isso. Algo da galera que pedala mesmo, da galera que faz esse esporte de forma amadora. E eu acredito que todo mundo que a gente mencionou aqui está disposto. Eu acho que você tem hoje muito mais apoio. Eu acho que poder público é provocação. A gente não adianta esperar a gente protagonismo. E vocês que organizam prova, vocês vivenciam isso aí. A gente fala de corrida. A gente fala, velho, o mountain bike perdeu muito atleta para corrida. Mas conversando um pouco aqui, refletindo um pouco, na verdade, sobre a conversa que você tem, será que a gente não perdeu porque a corrida hoje ela organiza mais eventos? Justamente. Com certeza. Tem mais palco hoje, porque esse cara, eu não consigo acompanhar o calendário de corrida. Não. Com certeza. Então, assim, a dificuldade que tem, para mim é a mesma. Porque a corrida tem uma logística de fechar a rua que é uma novela. Você encarar a sociedade, aquela galera que nunca participou de um esporte na vida, ir para as redes sociais, criticar. Isso vai sempre ter. Só que a galera continuou. E mountain bike não. Você vai pro meio do mato, você não incomoda ninguém. Você não incomoda ninguém. Mal o gado que você vai tirar ele do meio do caminho. O mountain bike, ele hoje tem uma expressão muito maior, porque... principalmente aqui no calendário baiano, está bastante fomentado, né? E os nossos atletas com todo o know-how, investimento,
tem se jogado aí para o Brasil todo. Nós temos grandes atletas Sim. baianos de excelência, Demais, que pô. estão aí liderando o brasileiro que tem exportado. Pô, a gente tem E falar o que de nomes acontece aí, a gente se perde. o mountain bike, cara, ele não tem muita visibilidade, talvez, para o cara da empresa investir, porque ele acontece na natureza. Uhum. Porém, fica marcado aqui na cabeça do cara. Mas o cara hoje, vê lá. empresário, para você fazer, Isso, fazer ele uma agregar- publicidade é muito melhor. Muito melhor. É muito melhor. E A gente muito comentou, mais- inclusive, Isso. a ação do Everton na Extraviana. Isso, Justamente. Não, pois isso é. em qualquer Pois outro é. tipo O de banquinho prova. dele até hoje Até tá lá. hoje. Ontem eu Olha tava vendo aí. esses vídeos, velho. Isso. E esse, você falando esse lance da dificuldade de fazer trilha, e inclusive ontem eu vi o vídeo dessa etapa da Extravena, que foi 2020. Tava eu, David, Eberton, Fausto e Guilherme batendo facão pra abrir trilha. Olha como é que é as coisas. Tá né? vendo? E assim, pô, às vezes a gente quer pagar a diária, mas não acha quem vai. Ainda tem isso, Ainda porque tem isso. dependendo da Isso, localização. o cara não entendeu? vai, não sei o que, enfim. Mas assim, vendo o cenário atual, hoje, a gente tem condições de colocar aí, no mínimo, 3 provas grandes, Isso. marcantes, no nosso calendário anual barreirense de mountain bike. Que assim, beleza, a gente já tem a Copa Extraviana, beleza, massa, é uma só. Isso. Mas e as outras? E o restante do ano, sabe? Então a Exato. gente tem Eu condições. acho cara que- não pode Eu acho que o estrear. começo do ano pode ser o Terra Bike Fest, e ali pra mim uma É, prova foi. sensacional. Ei, o, cara agora- o cara tá acabando as férias, Mas quer eu voltar. quero um esse ano ainda, eu quero um Verdade, esse ano é. ainda. Eu quero um Ali- esse ano ali- ainda. Que essa- seja só um... As pessoas não imaginam aquele Terra Bike Fest que marcou muito. Pra mim Cê também tá foi uma doido. das mais bonitas. É porque bonitas. o período Foi incrível. favorece. E né? outra Tudo coisa, bem, ó, sensacional. Thiago comentou aqui, pra quem não entendeu o que o Thiago quis dizer, mas eu vou explicar bem rapidinho aqui. O Terra Bike Fest foi uma prova que nasceu já totalmente vai e não vai. Pra você ter uma ideia, eu cheguei na Secretaria de Esportes, aí me mandaram pro gabinete do prefeito. Chega lá, eu de bermuda, todo atleta, não pode entrar de bermuda. Eu não tinha outra alternativa. Assis! Ele vai se lembrar disso aí. Ei, Assis, vamos lá dentro do carro lá se trocar. Coloquei a calça do Assis. Todo apertadinho, cheguei lá. Calça cheguei... de corretor alto Ca- padrão é, na canela. Todo apertado e tal. Cheguei lá. O cara olhou, levou impresso. Tinha gastado uma nota, papel fotográfico. Porra. Medalha. Eu tinha feito uma medalhona bonita. Você já chegou apresentando a medalha. Cheguei apresentando isso aí, cortou o acrílico e tal, pá. Falei assim, ó, isso aqui. Aí não vou falar o nome, ele falou, caramba, você tá com quem? Você tá com quem? Eu falei, tô com a Assis, ele tá lá embaixo. Não, cara, não é isso que eu tô falando, não. De que partido? De que lado que você tá? Eu falei, não, cara, eu não entendo de política, não. Eu não sou, não. Eu tô aqui, quero fazer o evento. Quero andar de bicicleta, pá. moço. Não, beleza, vamos lá, pá. Aí ele falou, não, nós vamos apoiar, pá. Precisava só da ambulância, da praça lá, porque é uma praça pública. E a E o estrutura. cara do bar, ele ia vender, só que não botou fé. Tanto é que os Roda Presa saiu quase 5 horas da tarde lá. Foi, Ele pô. disse que foi 5 vezes, veio 5 vezes em Abastecer. Barreiras abastecer. Aí, beleza. Aí eu criei. Ave Maria. Cara, foi Esse 5 pós-pro vezes. foi- E até hoje, se eu pegar o zap aqui, ele ainda falou, você não quer fazer não, cara? Usa aqui da gente agora. Aí o que acontece? Tinha um morro que as estavam fazendo, aí colocando a torre, Aham. e aí eu criei da minha cabeça a subida do Bem Sapainho. Se lembra? Aí eu peguei o Soares, que era de capoeira, coloquei uma roupa branca nele, sentado numa pedra que tinha lá. Eu falei, ó, todo atleta que passar aqui, você vai falar, Deus te abençoe. Que massa. Você só vai falar isso. Só que ele era ali guarudo e falava, bem feio, Deus te abençoe e tal. Aí os caras subiram. Eu tenho uma imagem do drone, que até o Praguinha, ele puxando a galera, cara, subindo, todo mundo assim, que era uma descida e depois vinha subida. Aí subir era pra continuar o percurso. Foi aquela primeira subida depois Foi a da primeira, largada? você que largava descer beira sentido. na cerca. Você largava Eu lembro isso, daí, você largava Ave Maria. sentido Barreiras, Uhum. virava Virava ali no morrão. morrão, Aham. virava já à direita e voltava.
subia. Grama pá. de subida. Nossa, Deus, cara. Bicho animal. Pô, Rapaz, velho, aquele subiu praguinha- aí legal, velho. Agora só um... Que top, Você velho. começou a falar da prova que eu tava Isso. lembrando da largada, que a gente fez a largada já dentro da cidade. Dentro da cidade. Uma cena marcante pra mim que me voltou aqui. Na Perola. Galera, reuniu todo mundo assim, agora vamos iniciar a fazer aquela oração que o pai nos ensinou. Ele não me é o Pai Nosso. Rapaz, Começou o Pai Nosso, que está no céu, não sei o que. Eu penso que não deu errado, todo mundo... E já... Ô, velho, como assim é o Pai Nosso, meu irmão? pô, velho. Bora, A vai fé ser tá nossa, tá vendida, valendo, viu? A largou fé tá aí. vendida. Ei, e se eu conseguisse, naquela época, se eu conseguisse fazer a chegada lá da onde foi a largada largada. simbólica, tinha sido sensacional. Aham. Hoje há a possibilidade. Hoje há a possibilidade, porque ela vem. Até acho que uns 2 meses atrás eu fui lá olhar. Foi até ele. Pô, aqui tá, agora é um novo gestor, o Aham. cara tá doido pra fazer isso aí, vem pra cá, não sei o que, eu fui lá olhar. Aí, beleza, daria pra ver. Aí eu falei, cara, se essa entrada aqui tivesse, na época eu tinha fechado, porque a chegada, a galera andou nos paredão da beleza, Foi. subida, e não Foi. sei, sensacional, água correndo do lado, foi assim, lindo, foi lindo. sensacional. Aquele paredão ali, A bolota 1 e a Bolota bolota 2, dois, as eu duas me livre. subidas das irmãs gêmeas. Porra, aquilo foi Ave Maria. sensacional. Só que a chegada eu tive que fazer ali, aí o cara chegava e vinha pra recepção. Só que eu não sabia quem tinha sido o primeiro, o segundo. Ficou lá na chegada, na cronometragem. Depois nós fizemos o pódio. Mas foi fenomenal. massa. Colocou as barracas, aí nego trouxe cadeirinha, Foi um mega evento. usou lá. Pô, velho, Foi ficou massa. muito bom, Evento cara. pra Muito família. bom, muito bom. Foi legal. Meu amigo, o intuito principal aqui era contar essa história, mas da minha parte era realmente provocar. Amém. Pra Vamos isso estar aí. provocado. Eu acho que agora a gente Joga essa fagulha. É. pós podcast aqui, a gente Isso. começar a movimentar isso, é trazer essas pessoas para próximo. Na verdade, o intuito do Podcast em si é do isso. podcast é esse. É Exato. realmente resgatar algumas coisas que fazia parte aqui do calendário da nossa cidade. E, cara, obrigado por ter tirado esse tempo aí numa segunda-feira. É, A agenda da gente é meio bagunçada, entendi que o Rapaz, podcast é é. sexta. Tem dia É, que você acha que é dessa- 8 da noite, né? Zé Du pensou que era 8 da noite. Moço, tô eu bem lá, quietinho. tomando Renatinho café, tá aí conversando desde com as minha 6 mãe. horas, De boa. Que você não vai vir, não. Almoço não, 8 da noite, não. Eu mandei do céu. Era Mas 8 faz da Não, noite. parte. sim, Então, sim. cara, obrigado aí. Primeiramente, por tudo que você já fez pelo Amém, mountain bike, pelo amém, esporte aqui na amém. cidade. Acho que você foi um cara que motivou muita gente. Eu vou tirar por mim aqui a minha Com história. certeza. E eu acho que a gente pode fazer muito mais. Eu acho que hoje a gente tem mais força, eu acho que hoje a gente tem mais atleta, hoje a gente tem mais, talvez até apoio. Tudo. Isso. E essa Muito mais união que a gente quer estrutura. provocar aí. Então, assim, Com certeza. obrigado por participar desse Amém, evento, Amém. desse bate-papo aqui. A ideia é Isso. construir um evento. Vamos E para os o bom agradecimentos agradecimento. finais aí para a galera. Espero que a galera não perca esse podcast aí, principalmente a velha guarda, que se anime novamente aí para a gente pensar aí num evento aí, para a gente trazer, sei lá, não é sonhar de mais 500 atletas hoje para uma prova de turismo. Turismo. Não, sim. Rodinho, eu que tem que agradecer, cara. Quando eu vi a proposta lá, eu falei, é isso que a gente precisa. Dar voz a quem já viveu e pode deixar aí uma experiência, deixar alguma coisa aí. Eu fui muito agraciado realmente, porque foi numa época em que as coisas estavam começando, mas assim como eu fui contaminado, eu queria mostrar para a galera nossa que sempre você vê que não foi premiação milionária, era uns kitzinhos básicos, mas era bom, E cara. uma coisa que eu queria... Era bom demais. acrescentar Reunia aqui, ali quando Marquinhos. chegava todo mundo. E outra coisa, já nas edições mais recentes, começou a ter os grupos de pedais, tinha o Roda Presa, tinha a Que galera hoje do tem Almi, muito, viu? Não, tinha a cê é galera doido. do Almi, tinha a galera do Dantas, tinha a Verdade. galera da Cico. Todo mundo disputava ali, mas acabava todo mundo mundo lá. junto, Todo mundo junto. E era bacana, porque isso aí, nós não éramos que controlava por Strava essas coisas, era no corpo a corpo, né? Você achava que Ronilson estava bom, na realidade ele estava ruim, porque ele perdia para Thiago com a bicicleta 26, aí ficava ruim para mim. Aí você fazia uma altimetria, Ronilson ia lá e judiava. Outra coisa, eu tinha a alegria, cara, Zé Du contou, ele correu com o Gustavo Sagrilo, pô, os dois eram o terror, meu irmão, da Sub-30. Dupla Até mídia. hoje.
Da Sub-30, os caras corriam pra caramba, velho. Então, surgiu o David da Mata. Eu tenho uma gratidão imensa, cara. O David da Mata, cara, ele me ajudava e me ajuda. O Janes Coelho, o Padeiro, a galera da Ciclo Bahia, esses moradores que vai até hoje, cara. Os caras vão lá na loja. Ei, cara, passa lá, agora dá pra fazer isso, dá pra fazer... Os caras contaminou, cara. Eu recentemente fui ver um percurso que não dá pra passar, mas por questão de honra, eu fui lá ver em Catolândia. Cara, o cara me recebeu como popstar, cara. Apresentou pra família. Ei, esse aqui que vai fazer a corrida aqui. Eu falei, calma, cara. A gente vai ver. Cara, o percurso lá legal, mas muita pedra tal. Vai ter, enfim, não é o nosso perfil. E aí ele falou assim, pô, cara, e aqui agora tá crescendo e tal. A gente tem que resgatar pra gente aqui do Oeste uma prova justamente com esses valores, que é o quê? Trazer todo mundo. A competição tem que existir? Eu acho que tem que existir. O cicloturismo tem uma proposta, a competição tem outra, porque ela fomenta em cada um a possibilidade de concluir aquele percurso e depois estar aqui contando. Se não tivesse isso, o Zé Du trouxe aqui, ó, Rei e Rainha. Opa, Rei e Rainha trouxe as medalhas dele, porque cada um desse aqui tem uma história dele ali. E o podcast é bom justamente por isso. Você não tem como criar roteiro. O cara falou, não, anota aí. Eu falei, não, podcast, eu estava prestando atenção, é você deixar o seu coração falar e falar o que você viveu. Agora, se fosse falar do futuro, aí sim, a necessidade de anotar. Né? Então, todos nós aqui, cara, e a West Sport está dando essa oportunidade, já passaram aqui o Alex, enfim... Você vai ver que tem muitas histórias que começou. Cara, eu recentemente aqui eu vou contar dele. Não ia contar não, mas eu vou contar. Que serve de motivação aí. Tem um atleta em Ilhéus que chama João Rangel. Ele era motoqueiro, teve um acidente. Isso aí acho que algum tempo atrás, muito tempo atrás. E aí ficou muito mal, tal, fez uma recuperação com PIN, não sei o quê. Aí eu até conto isso na largada das provas, e aí o fisioterapeuta dele falou assim, ó, você tem que fazer agora bike, fazer umas coisas moderadas. Comprou uma bike, começou a pedalar, se desenvolveu, gostou. Em 2023 se tornou campeão baiano, 2024 campeão baiano, 2025 campeão brasileiro, cara. Que legal. Olha a transformação da vida desse cara. Que legal. Teve um cara sedentário, cara, lá de Senhor do Bonfim, que também foi a mesma história. Através da bike, a bike foi mudando a vida dele. Aqui em Barreiras nós temos vários casos, cara. Tem o David da Mata, você acha que ele era aquele corpinho fininho de super Iron Man? Nada, ele era gordinho na vanzinha dele, carregando da Mata, menino, levava a gente pros Romaria, eventos. Rapaz, a gente correu junto hoje. Ele falou, cara, pela primeira vez, eu fiz uma romaria pedalando, porque todos os anos eu ia na van. Na van. Opa aí, velho. Você tá vendo? Eu fiquei feliz, velho. Fiquei feliz Mas isso é um poder que a gente vê que o esporte tem. Sabe? Tem. E o mais importante que eu vejo, tanto na corrida de bike como na RUM, é que é um esporte totalmente interativo. Você não há necessidade nenhuma de uma viatura de polícia, porque nunca, até hoje, desse tempo todo que eu estou de 90, nunca houve uma confusão, não há necessidade, não tem confusão, porque é uma coisa pessoal. Você e sua bicicleta, você tem que ganhar dele com a bicicleta, no percurso igual. Pronto. Na prova, então, na porrada, exatamente, né? Cara. Então, é transformador, é maravilhoso. A nossa região é propícia para isso. O terreno, o solo, porque ele tem montanha, ele tem rio. Hoje a rede hoteleira está maravilhosa, então nós conseguimos atrair esse público também. A cidade hoje, ela tem muita evolução em questão de ser já uma metrópole, uma cidade que já está tendo outros ares de visão. Nós ainda temos essa região da zona rural muito forte. Para o cara da zona rural receber isso aqui, é maravilhoso. E se fica também como até uma questão de homenagem, porque o cara da zona rural,
ele está muito próximo da cidade, mas ele tem o atrativo que a gente precisa, que é a natureza, que ele conservar lá o rio, quer ter o single track, quer ter a subida. Então, esse morador, e realmente eu agradeço a todos eles, onde passou todas as edições, Rei Rainha, Terra Bike Fest, Desafio das Serras, Mega Trilha, cara. Muitas pessoas. Só que pro lado do organizador, as pessoas não imaginam. Para acontecer o evento, Bolota vai lá, conversa com o cara. Você acha que o cara vai, vem cá. Não. Nem tudo são flores, né? A gente vai passar por aí. Não. Aí você tem que conversar, você tem que usar de influência, pedir para um outro. Aí o cara vai ver que não é um negócio de bagunça. Enfim, então requer muita responsabilidade, porque hoje também a questão, hoje o equipamento é muito bom. Na época, nós não tínhamos equipamento disso aí. No máximo, 10 velocidades. Acabou. No máximo, 210. Chimia que trouxe uma bikezinha melhorzinha lá. Depois foi... Aí, hoje nós temos equipamento, hoje nós temos suplementação, hoje nós temos muita coisa. Não é o perfil hoje do público nosso aqui da região, mas... É o que eu costumo dizer, você que anda de bicicleta, que usa a bicicleta para andar, vai e volta no mesmo percurso, a partir do momento que você participar, não é competir, você vai participar em fazer um percurso, se desafiar em fazer um percurso louco, que você vai descer da sua bicicleta, você vai passar em rio, você vai tirar aquela fotinho, cara, o cara colocar a medalha, velho. O cara chegar, colocar a medalha no peito ali, é uma história que ele vai deixar para várias gerações, cara. Não tem preço, né? Várias gerações. Carregar isso que a gente carrega aqui. E carregar isso aqui, ó. Eu trouxe de 2025 para cá. Hoje eu tenho participado mais. Vai caber nessa mesa aqui. Maria! E aí eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz. Eu vi Zé Du falando, Thiago mostrando também. Enfim, tem várias outras pessoas que sempre comentam, né? Porque mudou a vida, né, cara? Mudou. Assim, e eu sou muito grato a você por conta disso, sabe? Hoje a gente trocando essa ideia e tal. Porque a gente sabe, eu também como organizador, né? Eu sei da dificuldade. Imagina naquela época. Escondido aqui na bolsa. Essa aqui eu ia mostrar depois. Isso, foi quando eu estraguei a surpresa. Não tem nada não. Então finaliza aí com esse troféu aí, vá. Porque é o seguinte, o que eu queria falar é... Eu quero agradecer Marquinhos por tudo que ele fez, por tudo que ele tem feito pela gente, porque com toda a dificuldade que ele tinha naquela época, ele fez algo massa e extremamente criativo. Olha isso. Eu trouxe os troféus justamente por isso, porque cada um era diferente do outro. Porra, isso aqui era um... Meu irmão, eu tive... Cabeça pra baixo, menino. Eu tive trabalho pra levar isso pra casa, velho. Aqui, ó, fui campeão da história, que eu campeão com a bicicleta do Rony. Primeira esse troféu aqui, a minha primeira prova de mountain bike. E, velho, quando eu vi esse troféu, velho, que massa, o negócio de bicicleta, uma corrente, um trem muito doido. E aí, segunda mega trilha, o bicho me vem, me faz uma bicicleta. Uma bicicletinha, isso. Sacou? Então era muito legal, porque o bichinho já tá eu sempre, da última edição também, é um cano de PVC feito com adesivo. E a coroa, né? Que foi a da coroa. E a medalha no meio. O que foi do pedal de ouro? Isso. Não, a última mesmo, a edição da Mega Trilha 2019. E aí uma coisa que foi massa também nessa aqui, né? Rei Rainha da Montanha, quem era campeão colocava a coroa, subia, Então, assim, exato, Marquinhos, obrigado demais por tudo que você fez. Obrigado pelo que você tem feito. Que, assim, fica essa provocação, que é o intuito desse podcast, da gente trazer... relembrar, né? E fomentar isso daí, para que mais pessoas estejam tocadas e que a gente consiga colocar aí pelo menos 3 provas no nosso calendário. Nós precisamos. E vai ser massa. Nós precisamos. Agora, muito bom. Para fechar, quais são as suas redes sociais para a galera te acompanhar aí? Que Marquinhos agora tá fazendo os eventos. Bolota vai. Chama que o Bolota vai. Isso aí, que você tá precisando aí, ó, do narrador na sua competição, já aí, ó, marca
Com bolota Tá fazendo vai. evento na Bahia toda e não Graças faz a barreira. Deus, Não existe isso aí, não. Nós tivemos em Euclides da Cunha, aqui a região de Feira de Santana, Barrocas recentemente, abertura do Campeonato Baiano lá em Oriçangas. Chique, Chique, a corrida chique. da Polícia Militar. Nós vamos estar em Macaúba, Ó, sua terra. essa aí a gente caiu, Vamos ver se a gente vai. Vamos treinar. vamos Senhor do Bonfim, a do Pie Bonfim. Norte 2026 também. Graças a Deus, cara. Realmente, o cenário da bike, ele tá muito fortalecido, talvez lá Pro lado de lá. pro lado de lá, e Tá, o tá lado de cá forte. ficou um pouco esquecido. Mas justamente o que o Onísio falou, a gente fraquejou, o cara tem que estar ali nessa energia gostosa, e infelizmente a gente foi desacelerando. Tem que ser desacelerando. provocado esse ponto. Isso, tem tem que que ser, ser tem que provocado. ser. E aí, E Marquinhos? nós vamos fazer Vamos. essa E só provocação. para finalizar, e tudo isso aqui aconteceu. Isso aqui aconteceu por Isso. conta disso aqui. Amém. O menino que começou aqui, ó. Começou isso, foi O menino em incentivado. 2013 que começou aqui. A gente conseguiu o terceiro lugar no Campeonato Baiano de e-bike, depois de 7 anos sem competir, sabe? Então, tudo isso começou aqui. Com certeza. Com esse cara aqui que tá aqui Isso, com a gente amém, hoje. Amém, tá É o vendo? cara que incentivou a gente a pedalar, que começou tudo Ah, pra mim, é. meu filho. Você, Beleza, amém, cara. você é incrível, meu irmão. Você é Obrigado, incrível, tá? obrigado. Eu Deus fiquei abençoe. muito grato mesmo. Eu sempre. Até comentei já isso aí, mas eu vou repetir. Ronilson, sempre na fala dele, ele falava: tem que começar com bolota, não sei o quê. Eu vou só te falar uma coisa na corrida de Barrocas, que é o que tem me falado, foi recente aí. Aí o prefeito fez a abertura às 7 horas da manhã. O último pódio, acho que foi 2 e pouquinho da tarde. Ele vai estar ouvindo isso aí que eu vou mandar para ele. Ele pegou na minha mão assim e falou assim: cara, eu já vi cara feliz, mas das 7 da manhã até as 3 da tarde eu não tinha visto, não. Caramba, velho. você é Aí doido, aí moço. pilhado. Calma, cadê o botão que desliga? Eu falei, não, mas ainda tenho que ir agora. Nós vamos pegar, reunir todo mundo e fazer o encerramento. Aí ele falou, não acabou, não? Moço do céu. Aí eu reuni todo mundo, a gente faz o encerramento, aí é o que Deus mandar ao coração da gente, que cada prova tem um detalhe. E aí, depois ele terminou, aí o Lucas, que é o organizador lá, falou assim, moço, valeu toda a pena, porque o que acontece? Hoje, você ter alguém do ramo lá, não é só um número da plaquinha. Você tem que saber que lá é o Zé Du Coité, uma multidão gritando, Zé Du Coité, Romilson, vê o número, entendeu? Tem histórias de pessoas lá. Mas então, isso é bom, cara, isso é muito bom. Ele gosta disso, ele gosta Gosta. desse mérito, não é só ali a competição, não é Isso, só... exatamente. Todo mundo premiou, aí imagina quando é ruim, o cara que tá começando, chega lá, não tem mais ninguém. Valeu, valeu, tchau, obrigado. Tá fora. Pô, cadê a galera? Já sai e tal, Mas não, isso, bom. verdade, velho. Mas nós vamos Galera, fazer. Vamos fazer. Muito obrigado. Amém. Mais um super bate-papo aí. Que vem os próximos aí. E vocês que estão assistindo aí, mande esse podcast, mande esse corte para alguém aí que um dia competiu, seja na categoria amador, na turismo, que for. E você que nunca competiu, fica o convite. Essa é uma porta de abertura aí para você viver experiências incríveis, como as que a gente viveu aqui, que eu posso dizer que se a gente ficasse conversando aqui, Ave Maria. cara, era o dia inteiro falando sobre isso aí. Muita prova. Mas Acaba esse é o prosa. intuito. Então, assim, muito obrigado pela audiência aí. Até o próximo episódio. E tamo junto aí para resgatar a galera aí, seja pro esporte, seja pra corrida, seja pro triatlo, seja pro que for. Aqui a gente Amém. vai falar de esporte. Show, curta, compartilha, não deixa de seguir a gente e manda esse podcast aí pro seu brother que tá precisando começar no esporte. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, Aê, meu amigo. Pronto, demais. merecido.